Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu estou muito feliz. E o que você vai aprender durante esse tempo aqui? Como nós podemos ouvir a voz de Deus com clareza? Como nós podemos discernir a voz de Deus? Como nós podemos caminhar em maturidade espiritual e fazer a vontade de Deus, ouvindo a vontade dele com clareza? E nesta série nós vamos estar falando sobre a vida de oração traz recompensas. Será que é bíblico? Será que está na palavra de Deus sobre isso? E ao final desse vídeo eu vou contar um testemunho para vocês, falando sobre como quando eu pedir algo para Deus, eu estava com desejo, uma vontade enorme de que algo acontecesse muito na minha vida, mas será que aconteceu da forma como eu queria? Eu vou contar para vocês no final desse vídeo, então fica comigo aqui para que a gente possa então mergulhar aí nessa vida prática de oração. E eu queria já começando dizer para você, se você fosse imaginar hoje ou pensar hoje, qual tem sido o seu desafio, qual tem sido algo que você tem colocado diante do Senhor, que está ali bem no secreto do seu coração, guardado, um pedido muito especial que você tem feito para Deus durante esses dias? O que será? Tem um versículo que está ali em Mateus 6,36 que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E recompensa na Bíblia, na origem hebraica, significa o fruto do trabalho, o salário, o esforço. Então, entendemos que a oração exige uma dedicação, exige um esforço. Será que é uma rotina diária? Como será que a gente faz para desenvolver uma vida de oração? Então, a própria palavra de Deus diz que, e quando entrares para você orar, fecha a porta do teu quarto, não está dizendo e se você orar, e se você tiver vontade de orar. O Senhor já está colocando ali para nós, quando orares, entrares no teu quarto. Olha a importância da oração que Jesus deixou para nós, Não é uma condição, mas é algo que está inerente à vida do crente, daquela pessoa que crê, que acredita, que é um seguidor, alguém que segue Jesus, a tua vontade, os teus preceitos. Então, a palavra de Deus diz que se nós fizermos isso, o Senhor que nos vê em secreto nos recompensará. Então, aquilo que você está colocando diante do Senhor terá uma recompensa, porque se você está fazendo isso em secreto, Ele te recompensará, Ele te dará um retorno, Ele te dará um fruto ali, Ele te dará uma recompensa, Você será recompensada por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você está pedindo e colocando diante do Senhor. Na minha percepção, a vida de oração é uma vida de aventuras. Tem momentos que parece que a gente escuta muito a voz de Deus, tem momentos que parece que Ele silencia, tem momentos que até parece que Ele não está ali. E tem momentos que a gente pode sentir Ele tão pertinho, tão próximo de nós, parece que respondendo de forma tão clara as nossas orações. Mas uma coisa eu te garanto, Ele sempre nos ouve. Independente do tempo da resposta, Ele sempre está ali, desejosos de nos escutar e ouvir o clamor do nosso coração para que haja um alinhamento do nosso coração com o coração dele. E aí, se nós formos entender a raiz da palavra oração, o que significa? Essa palavra simplesmente é uma conversa com Deus, é o julgar a si mesmo, é um alinhamento que nós temos com Deus, é examinar o nosso coração. Então, quando nós começamos uma conversa, assim quando nós temos uma amizade, uma amiga muito especial, a gente dedica tempo, a gente quer tomar um café, a gente quer ir passear, a gente quer falar ao telefone, mandar mensagem. Quando a gente vê algo, a gente lembra daquela pessoa, não é uma pessoa que você ama, que você se importa muito, você dedica tempo e para você não é um esforço, para você é um prazer estar com aquela pessoa porque a companhia dela é agradável. É gostoso você estar com alguém que você gosta, que você ama muito e você quer nutrir esse relacionamento. Assim é a nossa relação com Deus. Nós devemos nutrir a nossa relação com Deus, buscando Ele, nos importando, perguntando: Senhor, eu estou aqui, examina o meu coração, sonda o meu coração. A vida de oração não é simplesmente uma vida que eu falo,
mas é um momento onde eu escuto a voz de Deus. Então, é de fato um relacionamento onde eu tenho a minha comunicação ali dizendo o que eu preciso, ou colocando as minhas palavras de adoração, ou falando como eu estou me sentindo, quais são as minhas emoções naquele dia. E aí eu vou ter um tempo também para ouvir Deus. Então, examinar, julgar, alinhar o meu coração com o coração de Deus. E tem até um versículo muito lindo ali em Salmos 139, 23, 24, que diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já nos conhece de forma funda e profunda, né? Ele conhece os nossos pensamentos, o nosso coração. Ele já sabe como você está. Mas Deus é um Deus de tamanho amor que Ele deseja que você abra sua boca e diga como você se sente, que você busque uma conversa, um relacionamento profundo com Ele. E nós aprendemos também que lá no Jardim do Éden, né, quando Deus criou ali Adão e Eva, em Gênesis 3:8 diz o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim na viração do dia. Isso quer dizer que Deus estava ali no jardim, ansioso, falando, esperando Adão e Eva para encontrar-se com eles. Olha só como Deus, ele se importa em ter um relacionamento e desenvolver um relacionamento comigo e com você. Então o Senhor tem essa expectativa de te ouvir, de que você o busque, de falar com você, de ministrar o teu coração, de revelar coisas ocultas ao seu coração. Então Deus vinha ao encontro de Adão e Eva. E aí esse é o desejo do nosso Senhor. E aí nós temos a oração então como uma rotina sagrada. Então um dos pilares, né, das nossas rotinas sagradas diárias é a oração, é a gente conversar com Deus. Isso nós podemos fazer durante o dia, orando em espírito, ali conversando com o Senhor o tempo todo. E nós podemos também separar um tempo intencional para fazer isso. Então, pode ser um momento de manhã, um momento no final da tarde, ou no seu momento de almoço, onde você, assim, não vai estar distraído com nada, vai separar aquele tempo somente para colocar as suas petições ou o seu coração, né? Vai derramar ali o seu coração na presença de Deus. E para isso, lógico, nós precisamos de alguns ingredientes, né? Que é uma disciplina, nós precisamos de perseverança, nós precisamos de tornar isso um hábito na nossa vida. Por quê? Porque quanto mais eu oro, mais eu sou transformada pelo Espírito Santo. Mais eu coloco o meu coração diante do Senhor, mais Ele revela como o meu coração está. Ele revela o quanto meu coração é orgulhoso, o quanto meu coração é duro, quanto muitas vezes eu tenho pensamentos que não estão alinhados com os pensamentos de Deus, o quanto eu posso estar pensamentos ruins a respeito de alguma pessoa. E ali eu tenho a oportunidade de me arrepender e mudar os meus maus caminhos. Por isso, sonda meu coração, alinha o meu coração com o teu, vê se há em mim algum pecado oculto, uma motivação errada, um medo que está me paralisando, não está me deixando avançar. Então, a importância de nós estarmos com o nosso coração alinhado com o Senhor. E quando a gente ora, Ele revela, Ele traz à luz como está o nosso coração e aquilo que está escondido que Ele precisa revelar para nos transformar. Tem muitos que pensam que a oração é para poucas pessoas, mas a oração é um chamado de todos. Orar é um ofício, né? Orar é como se fosse assim algo imputado àqueles que querem uma vida seguindo Jesus e caminhando seus preceitos e vivendo e caminhando em conhecimento da verdade. Não orar exige um preço muito alto. Porque quando nós não dependemos de Deus para tomar as decisões, nós certamente tomaremos decisões erradas e teremos algumas consequências. Eu já tive várias consequências de não ter o meu coração alinhado com Deus, de não ter pedido a opinião dele com relação às decisões que eu tinha que tomar. Então a oração é uma arma que nos dá discernimento, a gente consegue discernir entre o bem e o mal, o que eu devo fazer naquele momento e o que eu devo parar, se eu devo avançar ou se eu devo esperar. A oração, ela nos mostra, ela traz tudo isso ao nosso coração, porque ela alinha o nosso coração com o coração de Deus.
E muitas vezes nós temos problemas dentro do nosso lar, no nosso casamento, temos dúvida, ou no relacionamento com os nossos filhos, ou mesmo nos nossos negócios, dentro do trabalho, porque nós estamos cheios de vícios emocionais, de fraturas na nossa alma, anseios, desejos, né, que não estão ali alinhados com o coração de Deus e nos faz tomar más decisões, más escolhas, né? Por isso nós devemos então termos uma vida de oração que vai nos ajudar, que vai nos colocar diante de escolhas e decisões que estejam alinhadas com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E não menos importante, nós temos o discernimento, que é realmente a voz do Espírito que eu devo fazer naquele momento e o que eu devo parar, se eu devo avançar ou se eu devo esperar. A oração, ela nos mostra, ela traz tudo isso ao nosso coração, porque ela alinha o nosso coração com o coração de Deus. E muitas vezes nós temos problemas dentro do nosso lar, no nosso casamento, temos dúvida, ou no relacionamento com os nossos filhos, ou mesmo nos nossos negócios, dentro do trabalho, porque nós estamos cheios de vícios emocionais, de fraturas na nossa alma, anseios, desejos, né, que não estão ali alinhados com o coração de Deus e nos faz tomar más decisões, más escolhas, né? Por isso nós devemos então termos uma vida de oração que vai nos ajudar, que vai nos colocar diante de escolhas e decisões que estejam alinhadas com aquilo que Deus tem para a nossa vida. E não menos importante, nós temos o discernimento, que é realmente a voz do Espírito Santo te dizendo: isso é bom, isso não é. Avance nisso, não avance nisso. Então a gente consegue discernir se aquela decisão é melhor nós tomarmos naquele momento ou não. Qual porta nós devemos abrir? Como nós devemos falar com os nossos filhos? Como nós devemos nos portar diante do trabalho? Então há uma grande diferença, porque existem 3 vozes que nós podemos escutar, que é a voz de Deus, a voz do inimigo e a voz das nossas emoções, o nosso desejo, os nossos sentimentos, aquilo que a gente deseja muito. E o nosso coração, diz a palavra de Deus, é muito enganoso. E muitas vezes nós tomamos decisões baseado naquilo que nós queremos naquele momento, naquilo que nós desejamos, pelo impulso, pelo calor das nossas emoções. Quem nunca comprou uma roupa pelo calor da emoção de achar que aquela roupa ia ser assim, uma roupa super bacana no guarda-roupa? Ou fez uma viagem, comprou e fez um investimento que depois se arrependeu pelo valor que custou? Quem nunca, né? Ainda mais nós mulheres. Então, muitas vezes, nós tomamos atitudes tomamos decisões que são decisões que vão trazer consequências até assim a longo prazo ruins na nossa vida por conta das nossas emoções, daquele desejo, daquela vontade enorme, né, daquilo que tomou conta do nosso coração, nos imaginarmos naquele lugar, mas naquele momento não era uma boa decisão. Naquele momento talvez o seu marido não tivesse tão de acordo com o que você estava fazendo. Naquele momento não era o momento certo para você tomar aquela decisão. E o discernimento, ele nos ajuda a ter maturidade, né? Então, o discernimento, quando você discerne as coisas, você tem maturidade para decidir e falar: não posso, posso. Então, o discernimento vem com a maturidade também. E é muito importante, então, nós entendermos que tudo aquilo que vem de Deus traz paz ao nosso coração. Se há uma resistência, se há algo que seu coração não ficou em paz, certamente aquilo não vem do coração do Senhor, porque o Senhor, na própria palavra dele diz, né, que seja a vossa paz o árbitro dos vossos corações, né, e o que o Senhor derrama paz sobre o nosso coração, traz o entendimento e traz a paz necessária para que nós possamos tomar e ter uma vida de oração fundamentada ali na palavra de Deus. Então, a vida de oração faz com que nós não fiquemos distraídos com outras coisas. Então, o que eu tenho que focar hoje? Quais são os motivos de oração que eu tenho que colocar diante do Senhor? O que eu devo fazer no dia de hoje? Então, nós precisamos dedicar um tempo intencional a orarmos, a discernir e a ouvir a voz de Deus. A oração, ela abre tesouros incríveis. Por quê? Porque na oração, Deus revela para você aquilo que está no coração dele. Já imaginou você ouvir pensamentos, sonhos, desejos do coração de Deus com relação à sua vida, seus filhos, o seu marido, a sua família, o seu negócio, que vem diretamente do coração de Deus? Pois é.
A palavra de Deus diz: clame a mim, eu responderei e direi a você coisas grandiosas, insondáveis ou ocultas que você não conhece. Então, o Senhor, quando nós começamos a caminhar com Ele e viver uma vida de oração, Ele vai revelar a nós os segredos que estão no coração dele. Deus revela os segredos para quem permanece. Só que eu tenho que ter uma vida de disciplina, eu tenho que estar ali todos os dias, eu tenho que buscá-lo todos os dias. E nós também entendemos aqui na palavra de Deus, ali na igreja, né, em Atos, né, a igreja estava crescendo e estava acontecendo diversos problemas ali. Então surgiam conflitos, murmurações, as viúvas estavam sendo negligenciadas, mas os apóstolos entenderam algo poderoso. Se eles assumissem tudo, eles perderiam o foco principal daquilo que eles estavam fazendo. Então eles tomaram uma decisão. Quanto a nós, está em Atos 6:4, dedicar-nos-emos à oração e ao ministério da palavra. E olha que interessante esse contexto. Eles dizem que eles iriam dedicar a oração em primeiro lugar e depois ao ministério da palavra. Olha o poder que tem a oração, ela vem antes, porque a oração ela traz quebrantamento, a oração traz arrependimento, a oração ela revela o nosso coração. Depois você traz o poder da palavra. Então, olha só, observem a ordem, sempre a oração vem antes da palavra. Então, nós precisamos entender que a oração é uma rotina sagrada diária, que nós precisamos ter um tempo intencional e também continuar falando, estando ligado aos céus durante o nosso dia todo, não é? Então eles sabiam que sem oração eles não tinham direção. Então eles precisavam delegar as outras coisas às outras pessoas e eles se mantinham ali focados na oração e na ministração da palavra. E nós já dissemos aqui que quando nós orarmos, nós devemos o que então? Fechar a porta do nosso quarto, ir para aquele lugar privado que só tem você e o Senhor, onde não há distrações, onde é só você e Deus, e você falará ao seu Pai, e Ele que te vê em secreto trará o que? Recompensa ao teu coração. Então o céu responde à intimidade, o céu responde a um coração alinhado aos céus. E eu queria que você pensasse um pouquinho aí, como tem estado a sua vida de oração? Será que você tem dedicado um tempo intencional? Será que você tem pensado, nossa, hoje eu vou acordar um pouquinho mais cedo? Ou eu vou usar o meu horário do almoço? Ou eu vou usar o meu horário ali do final da tarde? Quanto que você tem dedicado para estar ouvindo a voz do seu Pai? Para que Ele possa liberar sobre você os segredos, aquilo que está no coração dele. E aí eu trouxe algumas práticas que eu acho importante para que você tenha essa vida de oração. Primeiro é separar um tempo. Eu geralmente gosto de separar um tempo antes, né? Quando eu acordo antes da casa. Então, um tempo ali onde eu vou bem cedinho buscando e acordo ali, já vou buscando aos pés do Senhor. Segunda coisa, você pode fazer uma lista do que você precisa orar, do que você vai colocar diante de Deus. Então, a primeira coisa, você separa um tempo de forma intencional. Isso tem que estar na tua agenda, não pode estar fora. A segunda coisa é você colocar uma lista do que você precisa orar, de quais são as suas necessidades, como está o seu coração naquele dia, quais são os familiares que você deseja orar, as causas que têm chegado até você, as pessoas que você deseja orar. Pergunte o Espírito Santo quais são os motivos e quem deve estar nessa lista de oração. Ore todos os dias e peça que o Espírito Santo revele o que os seus olhos não conseguem enxergar. Senhor, eu estou vendo essa situação, mas o que o Senhor está vendo além disso? Me revela o que tem nessa situação, me revela o que os teus olhos estão querendo dizer sobre essa situação, porque quando o Senhor revela algo ao nosso coração, a nossa oração até muda. A nossa oração muda, a nossa perspectiva muda. Então, nós estamos pedindo aqui para que o Senhor traga um alinhamento do coração dele com o nosso coração. Então, a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Oração é um estilo de vida. Comece hoje, comece devagarzinho, comece pequeno, mas comece. Oração é uma arma poderosa da nossa vida diária. E eu queria terminar dizendo que teve um momento da minha vida que nós estávamos alugando um lugar e a gente queria muito aquele lugar, a gente queria fazer um negócio naquele lugar, ampliar, né? E estava um lugar assim totalmente pronto, né? A gente precisava submeter a documentação ao proprietário, né? Para que a gente alugasse aquele espaço para fazer dali um negócio na área da saúde.
e nós estávamos ansiosos. Ali era mais ou menos 30, 40, quase uma hora de distância da nossa casa, era uma cidade à parte, não era pertinho. E nós estávamos, assim, muito animados, muito ansiosos, tipo, nossa, vai dar muito certo, o lugar é muito incrível, já tá tudo prontinho, não vai precisar de reformar, é só a gente colocar aqui o material, os equipamentos e tudo. E de repente, ali na parte de documentos, aquilo não fluía, não estava dando certo. E eu fiquei muito chateada, porque assim, parecia que estava tudo caminhando tão perfeito, né? Que as portas do Senhor estavam se abrindo de uma forma tão incrível. E de repente, aquele negócio que era do nosso sonho, do nosso desejo, as portas se fecharam. Nós não conseguimos alugar aquele lugar. E naquele momento a gente ficou assim, né, um pouco triste, né, um bocadinho triste, como diz aqui, cá em Portugal, um bocadinho triste. E depois de um breve tempo, não me recordo se foram alguns meses, Deus abriu a porta num lugar muito mais perto de nós, de onde nós morávamos, né? Na própria cidade que nós morávamos, um lugar muito mais pronto, mais preparado, e aquele lugar assim trouxe tamanha alegria ao nosso coração. Então quero que você entenda, muitas vezes a gente está orando por uma porta que não é a porta que Deus tem para nós. E às vezes a gente fica, nossa, mas eu não estou entendendo, parecia que era tudo tão lindo, tão maravilhoso, tão surreal, né? Tão perfeito, e o nosso coração tem aquele desejo de que as coisas deem certo. E em determinado momento aquela porta se fecha. Tenho certeza que você já passou por isso. E a gente fala, nossa, como não era de Deus isso, né? Como que Deus fechou essa porta? Parecia tudo tão bom. Mas é porque Deus, ele olha lá na frente. E a oração, ela move a mão de Deus. E o Senhor, ele tem a porta certa para você. E nesse momento, né, nós recebemos essa orientação de irmos para essa outra porta que foi infinitamente melhor e maior do que nós podíamos na época pensar ou imaginar. E é assim que Deus trabalha com os seus filhos. Então, que você tenha uma vida de oração, que você tenha uma vida, uma rotina diária buscando ao Senhor para que Ele possa revelar os desejos mais secretos do seu coração. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com alguém que quer saber mais sobre a oração, quer desenvolver uma vida de oração, uma mulher que quer crescer em maturidade, em discernimento, quer ter uma vida espiritual mais profunda. E eu tenho certeza que nós juntas podemos caminhar e aprendermos mais sobre como nós podemos ter rotinas sagradas que vai fazer a diferença no nosso lar, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Então, espero você no próximo vídeo. Fiquem com Deus e um grande beijo.